Aí, cinéfilo, a Netflix chegou com tudo no mês de junho. 9 séries novas, com drama, comédia e suspense. E no meio, um documentário que vai te deixar de boca aberta com tudo que ele revela. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora pra nossa lista. O Polígamo, disponível na Netflix. Olha, eu preciso falar sobre essa novela porque ela é gigante. O Polígamo chegou como a maior produção africana já feita pela Netflix. E quando eu digo gigante, é literal. Escala de produção, elenco, ambição narrativa, tudo nesse projeto foi pensado para ter peso. A história segue Jonassi Gomora, um empresário que construiu um império do absolutamente nada. No trabalho, ele é respeitado, é o cara que todo mundo admira. Em casa, a coisa é bem diferente. Ele tem uma esposa, Joyce, que durante anos viveu na ilusão de um casamento perfeito. Só que aos poucos, ela começa a perceber rachaduras, boatos, coisas que não fazem sentido. E quando ela puxa o fio, descobre que o marido tem uma rede inteira de amantes escondidas, cada uma vivendo a própria versão da mesma mentira. A partir daí, Joyce decide que não vai mais ser a vítima da história. Ela vira o jogo e o que era uma vida impecável começa a desmoronar peça por peça. É baseado num livro da escritora zimbabuana Sueniati. E o que mais me chamou a atenção é como a série usa esse drama pessoal para falar de poder e hierarquia social e o que acontece quando uma mulher decide parar de fingir que não vê. Está disponível na Netflix. The Boroughs, disponível na Netflix. Essa aqui eu fiquei curioso só de ler quem fez. The Boroughs é o dos irmãos Duffer, os mesmos de Stranger Things, e dá pra sentir a mesma identidade visual e o mesmo tom nostálgico, só que com uma virada bem interessante. Em vez do clássico grupo de adolescentes enfrentando algo sobrenatural, aqui o grupo principal é formado por idosos, moradores de uma comunidade tranquila no deserto do Novo México. E quando uma ameaça extraterrestre aparece, esse grupo precisa se unir para lutar contra algo que pode tirar a única coisa que ele já não tem em abundância: tempo. É engraçado, é estranho e ao mesmo tempo é emocionante de um jeito que eu não esperava. Tem comédia genuína, tem momentos de tensão real e tem esse fio condutor sobre envelhecer, sobre o que ainda dá para fazer quando o relógio já não está do seu lado. Dá para sentir que os Duffer queriam fazer algo diferente do universo deles e conseguiram. Disponível na Netflix. Viral Hit, disponível na Netflix. Viral Hit pega um tema que é extremamente atual e faz algo inteligente com ele. Shimura Kota é um garoto que sofre bullying constante na escola. A vida dele já não é fácil. A mãe está hospitalizada, ele apanha quase todo dia e parece que não tem saída nenhuma. Até que um desses ataques é filmado por alguém e o vídeo explode na internet. De repente, Kota descobre que pode transformar a própria humilhação em conteúdo, em audiência, em dinheiro. E aí a série entra num território bem desconfortável, porque mostra como a internet pode pegar a dor de uma pessoa e transformar em entretenimento, e como essa pessoa, vendo que não tem outra opção, decide abraçar isso. É uma crítica afiada sobre fama instantânea, sobre como monetizamos sofrimento sem pensar duas vezes e sobre o que acontece quando a única forma de alguém ser visto é sendo machucado. Bem pesado, bem necessário. Disponível na Netflix. A Única Testemunha, disponível na Netflix. Essa série é difícil de assistir, no bom sentido. A Única Testemunha acompanha a investigação de um crime real através dos olhos de André Hanscombe, o companheiro da vítima, e do filho pequeno do casal, que foi a única testemunha ocular do que aconteceu. A série constrói tudo na perspectiva de um pai sozinho, que precisa, ao mesmo tempo, lidar com o próprio luto, proteger um filho de 2 anos que está completamente traumatizado e enfrentar uma cobertura midiática implacável enquanto a polícia britânica conduz uma investigação cheia de falhas. É uma série sobre dor real, sobre como o sistema às vezes falha justamente com quem mais precisa de proteção, e sobre o peso de criar uma criança que viveu algo que nenhuma criança deveria viver.
Pesada sim, mas extremamente bem feita. Disponível na Netflix. Antes de seguir, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho. Me ajuda demais e é rapidinho. E agora, o destaque que eu prometi no início. Presta atenção nesse aqui. Michael Jackson, Veredito, disponível na Netflix. Eu acho que não existe uma forma de falar sobre Michael Jackson sem gerar opinião forte de algum lado. E talvez seja exatamente por isso que essa minissérie funciona tão bem. Michael Jackson, Veredito, volta para o julgamento de 2005 em Santa Maria, na Califórnia, quando o rei do pop foi acusado de abuso infantil e o caso virou, literalmente, o epicentro da cultura pop mundial. Mais de 2.000 pessoas da imprensa foram para a cidade só para cobrir aquilo. E como câmeras eram proibidas dentro do tribunal, as emissoras chegaram a usar atores para recriar as cenas do julgamento para a televisão, o que por si só já mostra o tamanho da loucura daquele momento. A série traz pessoas que estavam lá dentro, que viveram aquilo de perto, contando o que sabem, o que viram, o que ainda aguardam. E mesmo depois do veredito, transmitido ao vivo para o mundo inteiro, a opinião pública nunca se fechou. Até hoje, tem gente que defende, tem gente que condena e tem gente que simplesmente não sabe o que pensar. Essa série não chega trazendo uma resposta fácil. Ela te coloca de volta naquele tribunal e deixa você decidir, culpado ou inocente. A pergunta continua no ar. Disponível na Netflix. Os Wonderfuls, disponível na Netflix. Essa série é divertida desde o conceito. Os Wonderfuls se passam em 1999 na Coreia do Sul e segue um grupo de moradores completamente comuns que de repente ganham superpoderes. Só que não são poderes incríveis e perfeitos tipo filme de herói clássico. São poderes meio quebrados, meio inúteis, meio embaraçosos. E esse grupo desajeitado precisa aprender, na tentativa e erro, a usar essas habilidades para proteger a própria cidade. A série mistura ação, comédia e uma nostalgia gigante dos anos 90, com Park Hyun-bin e Cha Eun-woo liderando um elenco que tem muita química. É leve, é engraçado e ao mesmo tempo tem aquele carinho típico de produção sul-coreana que sabe equilibrar o humor com momentos genuinamente emocionantes. Perfeito para quem quer uma série mais light depois de tanta coisa pesada nessa lista. Disponível na Netflix. Vais aprender a lição, disponível na Netflix. Esse título já entrega o tom. É uma série sobre limites, autoridade e até onde alguém pode ir para impor ordem. A premissa é direta. A autoridade dos professores está cada vez mais fragilizada e o governo decide criar uma lei para proteger educadores de violência e indisciplina dentro das escolas. Para colocar essa lei em prática, surge um gabinete especializado, liderado por Na Hwa-jin, um cara extremamente rígido e que não está ali para fazer média com ninguém. A equipe dele enfrenta alunos completamente sem limites, pais influentes que protegem os filhos a qualquer custo e escolas que já não sabem mais como funcionar. E à medida que a série avança, a linha entre disciplina e punição vai ficando cada vez mais fina. É uma série que provoca, porque te faz questionar até que ponto restaurar a ordem justifica os métodos usados para chegar lá. Disponível na Netflix. Nas Entrelinhas da Lei, disponível na Netflix. Essa é a primeira série tailandesa da Netflix sobre o universo jurídico e ela chega com uma pegada bem interessante. Mac é um defensor público com uma régua moral muito alta. Ele realmente acredita no que faz, acredita que o trabalho dele existe para ajudar quem mais precisa. Só que um golpe do destino vira a vida dele completamente. Ele é acusado de assassinar o filho do chefe de polícia da cidade. De um dia para o outro, Mac passa de defensor a réu, vítima do mesmo sistema que ele defendia todos os dias. Para se salvar, ele precisa recorrer a Dietrich, conhecida como a advogada do mal, alguém que usa brechas e falhas do sistema sem nenhum tipo de culpa para ganhar casos. Mac não concorda com os métodos dela, mas não tem outra opção, e Dietrich aceita ajudar, só que com uma condição: ele vai ter que trabalhar para ela. É um confronto de valores muito bem construído, com aquela tensão de
O que você faria se o sistema virasse contra você? Disponível na Netflix. Romance do Escritório, disponível na Netflix. Para fechar com algo mais leve, Romance de Escritório é exatamente o que o nome promete, só que com um toque mais competitivo. A história acompanha uma funcionária extremamente dedicada que entra numa disputa direta pelo cargo de CEO contra o filho do chefe, um cara charmoso, carismático e que claramente cresceu acostumado a conseguir o que quer. No começo é só rivalidade profissional, mas, claro, em meio a reuniões tensas e jogadas estratégicas, começa a surgir uma tensão diferente entre os dois. A pergunta que fica é: será que esses dois vão deixar o sentimento falar mais alto ou a ambição vai ser mais forte que qualquer coisa que estão sentindo? É um romance corporativo com química boa e aquele clima de será que vai ou não vai que funciona muito bem para quem gosta do gênero. Disponível na Netflix. E essa foi a nossa lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, obrigado a Deus por mais um vídeo e obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui comigo. Isso significa muito. Me conta nos comentários qual dessas séries você já tinha visto e qual vai entrar primeiro na sua lista. Sua opinião ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo melhor conteúdo para vocês. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!